Fala galera, sejam bem-vindos. Estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez algo um pouquinho diferente, mas que eu já queria trazer tem um tempinho. Que são deck techs de Commander. Nessa série eu vou fazer deck techs budget de Commander. Para quem fala que não dá para fazer decks baratos, a gente vai ver alguns aí. E minha pretensão é fazer o seguinte: eu quero fazer para vocês 20 decks de Commander, sendo 10 de cada uma das combinações de guildas. Então, por exemplo, vermelho e azul, preto e verde, e assim sucessivamente. Hoje a gente vai começar com o deck Selesnya, e depois eu pretendo fazer mais 10 deck techs, né? Com todas as combinações da Shards of Alara. Então, não sei como é que você chama, né? Eu chamo de Shards of Alara, por causa do primeiro ciclo, que é Esper, Bunt, Naya, e depois o ciclo de Khans, que é Abzan, Temur, Mardu, assim sucessivamente, né? Então eu pretendo trazer para vocês 20 decks de Commander, bem baratos, por menos de R$50. Então vocês vão ver que aí na descrição do vídeo tem toda a lista, eu vou deixar ela aí embaixo. E hoje a gente vai falar de Emara, a Alma do Acordo. É o nosso primeiro comandante Selesnya. E ela faz o seguinte: ela é uma criatura de 2 mana 2/2, o que vai permitir que a gente consiga jogar ela bem cedo nas partidas. E além disso, a gente vai conseguir castar muitas vezes, mesmo se ela for destruída. E ela tem a habilidade de, toda vez que ela for virada, a gente cria uma ficha de criatura 1/1 soldado com um vínculo com a vida. Essa habilidade dela é legal porque não é apenas atacar, tá? Então, se você virar, basta virar que a gente já coloca a fichinha. Então vocês vão ver que tem algumas cartas focadas nessa habilidade dela. Então vamos começar aqui. Primeiro eu trouxe 10 rampzinhos, como de costume, né? Eu gosto dessa quantidade, acho uma boa quantidade. Aqui uns rampzinhos normais, gerais, que não tem muita interação. Mas aí, esse aqui é um que eu gosto nesse deck porque dá draw, não tem tanto draw assim nesse deck. Mas ele serve de emergência aí. E agora a gente começa na parte de uns ramps mais sinérgicos com o deck, né? Então vocês vão ver muito essa mecânica de Convoke, justamente por causa da comandante. Se eu virar a comandante para usar o Convoke, além de diminuir o custo das mágicas, eu ainda vou colocar mais uma fichinha de soldado, né? Então esse aqui procura 2 terrenos básicos, esse aqui procura para criaturas viradas. Esse é legal porque se eu conseguir virar ele, a mesma coisa da Emara, não precisa atacar, eu consigo pegar um terreno, ou botar terreno da mão, então um rampzinho também. Roda de fiar, legal porque você tem a habilidade de virar a criatura, então você pode virar uma de oponente se estiver causando... e a gente vai ver muito isso aqui nesse deck, você pode virar uma criatura, como se fosse funciona como se fosse um removal também, né? Eu gosto de proteção de Karametra porque quando ela entra compra carta, então ela se cicla. Um dos problemas de aura no geral é que quando a gente perde a criatura a gente perde 2 cartas, mas no caso de Karametra a gente já dá o draw. Outra carta bem legal nesse deck são cartas do tipo veículo, porque a gente pode virar a Emara para tripular. E por fim um tambor de folhas vernais. Então, nossos rampzinhos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade eu coloquei 11, eu lembrei agora, porque alguns deles são condicionais. Então, por exemplo, proteção de Karametra a gente pode perder se tiver uma criatura e destruírem. O espantalhado é condicional também, porque a gente precisa conseguir virar ele, né? Então é um pouquinho condicional. A Nissa Expedition, ela não é condicional, mas a gente precisa de 5 terrenos, 5 manas para conseguir castar, então por isso que eu preferi colocar 11, tá? E além disso tem o Locketzinho também, que a gente consegue comprar carta, então se a gente precisar comprar carta não vai faltar mana.
para garantir nossas manazinhas aí. Como eu disse, a gente tem outras criaturas que também fazem o efeito de virar e virar uma criatura do adversário, funcionando como um pseudo removal. Então a gente tem essas duas. Um equipamento que a gente bota na Emara e a gente vira a Emara, faz a mesma coisa, mas tem o bônus da ficha. Vira ou desvira, bem simples. Aqui, além de criatura, vira artefato e terreno, então é bem funcional aqui também. E aqui basta virar uma criatura, então foco. Vocês estão vendo que o foco bastante desse deck é na Emara. Aqui um removal mais geral. O Sheer Drop também geral. Eu gosto dele. Ele não é uma carta tão forte, mas eu gosto nesse deck porque várias vezes vai acontecer de a gente tomar Destroy em área, né? Board Wipe. Então a gente consegue usar o Awakening como, além de destruir, né? A gente consegue usar o Awakening para encher a mesa. E é por isso que eu acho legal. Como esse deck tem muitas cartas baratas, os custos das cartas são baixos, relativamente baixos, então a gente consegue usar isso tranquilamente. E serve também como uma criatura, né? Além do Destroy. Aqui convocar, mais uma habilidade, mais um convocar aqui. E aqui 3 removal. Então a gente tem 4 removals mesmo, né? Fora aqueles de virar. E 3 board wipes. Eu gosto dessa quantidade. Acho que mais do que isso não precisa. Nosso deck é justamente... A ideia dele é bater e encher a mesa. Então quanto mais destrói, teoricamente pior pra gente, né? Então a gente tem esse aqui, que eu gosto porque ele dá 2 fichas. E ele é bem baratinho. Eu adoro essa carta no Commander, de forma geral. Da mesma forma, o Renascimento Phyrexiano também dá ficha pra gente. Então, se a gente acabar a mão tal, e tiver numa situação ruim, usa isso e vai ganhar uma ficha. E esse aqui é legal porque geralmente não atinge a gente. Geralmente porque vocês vão ver que tem algumas cartas de crescer nossas criaturas. Então a gente tem que tomar cuidado. Essa parte aqui de devolver criaturas também não é tão eficiente assim nesse deck. Porque vocês vão ver que muitas cartas que geram fichas são de mágica instantânea e feitiço. Mas ainda assim eu gosto bastante dessa carta. Pode servir como para destruir algum jogador, para ganhar de algum jogador, tirar algum jogador. A gente consegue, se a gente tiver com a mesa bem cheia, usar isso. E com outra carta dá um buff nas nossas criaturas e com certeza vai eliminar alguém. Além dessas cartas, a gente tem as nossas cartas que colocam ficha. Eu gosto do Capitão da Vigilância porque, além das fichas que ele coloca, ele dá um bônus para nossas fichas. E as fichas de Emara são do tipo soldado. Então, tipo soldado, com vínculo com a vida. Então é legal porque nossas fichas já vão ficar 2/2, fora as 3 fichas que ele coloca. E aqui mais alguns geradorzinhos de ficha. Esse aqui é legal porque a gente pode virar nossa Emara e aí a gente ganharia 2 fichas. Mais um. É legal essa porque quando morre a gente coloca, então a nossa mesa não fica vazia, né? Mesmo se a gente tomar um board wipe. Esse aqui eu acho legal porque a Emara começa a jogar 2 fichas por turno. Esse aqui eu acho muito bom porque ele vai ficar ali em campo, tá? Então a gente vai encantar um terreno. Terreno é mais difícil de remover. Claro que alguém pode conseguir, né? Mas é mais difícil de ser removido. Então mesmo que destrua sua mesa, você continua todo turno gerando uma por turno. E você ainda pode tentar desvirar ela, né? Com uma outra carta. Por exemplo, esse... Ah não, aqui é só criatura, mas... com alguma outra carta que consiga desvirar permanente. Aqui a gente já passou, né? Essa carruagenzinha é bem legal porque ela já coloca 2 fichas em campo e basta dar a Emara para tripular. Então eu acho ela legal. Uma carta budget legal. Ela não é nada muito forte assim, pode ser trocada por outros veículos, inclusive, tem melhores. Mas para uma carta budget eu acho ela bem interessante. Fora que se tomar board wipe, se não for como instantânea, geralmente você não vai perder a carruagem. Aqui a gente tem mais geradores de ficha.
com Convoke também. E esse aqui com um Buyback. Então a gente consegue sempre ficar voltando para mão, que é se recuperar. E Convoke também. Então você vê que tem muita sinergia com esse efeito da Emara de virar, né? Aqui a gente tem mais uma cartinha de virar, que dá vidência. E além delas, além dela, mais alguns draws. Então, um draw incondicional. É um draw que depende da quantidade de criaturas. Geralmente a gente vai ter mais criaturas do que todo mundo na mesa, porque a gente coloca muita ficha. É Mentor dos Heróis, eu acho. Gosto muito dessa carta, Mentor of the Meek, porque basicamente todas as nossas fichas vão virar um draw pagando 1. Então a carta é muito boa. Mais um geradorzinho de ficha, que ao mesmo tempo serve como draw. Lembre que as fichas de Emara também têm vínculo com a vida, não são só a dela. Então, na verdade é a mesma ficha, né? Então, a gente também consegue pagar só tendo ela em campo e a Emara. Não precisa usar para gerar ficha com ela. E por último, a gente tem Camaradagem. É uma carta muito boa se a gente tiver com muita ficha. Se a gente tiver com cerca de 5 criaturas, a gente compra 5 cartas. Então, por 6 manas, acho que vale bem a pena. Mais algumas cartinhas aqui. Agora, Destrói Artefato e Encantamento. Coloquei 4 delas. Primeira essa aqui. A segunda essa, não tem a ver com gerar ficha. Desculpe, não tem a ver com virar criatura, mas tem a ver com gerar ficha, que é o Populate. Aqui a gente consegue virar criatura. Não tem muitos elfos clérigo, que é o tipo da Emara no deck, mas tem um ou outro. E as fichas da Emara, as próprias fichas da Emara conseguem virar, né? Então, eu acho essa carta legal. Pode destruir aí, sei lá, 4 artefatos ou encantamentos. Então, acho uma carta bem boa. E qualquer coisa, se você, caso tenha o elfo em campo, você vira a Emara também e já ganha outra ficha. E por fim aqui, Sandra Vitae, que aí tem Convoke. Então vocês podem ver que tem muitas cartas com Convoke nesse deck. Essa é a ideia dele. Mas, para isso, a gente também precisa de outras cartinhas que fazem efeito quando vira. Então, a primeira delas é Salteadores e o General, que as duas pagam 3 de mana quando são desviradas. Elas são bem piores do que a Emara, na minha opinião, porque você tem que esperar para desvirar, que não tem tantos efeitos assim no deck. Até tem, mas é mais difícil, então você tem que esperar. E além de esperar, você tem que pagar 3 antes de dar o draw, então você não sabe o que é que você vai vir. Mas se você tiver fludado aí, vale a pena. São cartas só para dar resiliência ao deck, né? Porque Emara pode ser destruído muitas vezes, então a gente precisa dessas cartinhas. E a terceira delas, a que eu acho melhor das 3, e é bem parecida com Emara. Porque toda vez que ele se torna virado, você coloca uma ficha de criatura 1/1. Não tem vínculo com a vida, é custo 3, custa 1 a mais, mas dá muita resiliência ao deck. Dá muita mais consistência ao deck. Ela é praticamente uma segunda Emara. A gente não se importa tanto assim em ganhar vida, é mais um bônus. A ideia é mais popular a mesa, né? E virar criaturas. Então ele faz um excelente trabalho. Aqui eu coloquei 3 cartinhas para dar indestrutível para as nossas criaturas, porque, como eu disse, vai tomar muito board wipe, então fica complicado você voltar depois no jogo. A gente perde muito recurso, né? Perde muitas cartas da mão, mas essas 3 cartinhas vão ajudar bastante a gente. Então a primeira, Loxodon, que ainda ganha uma vidazinha e tem um corpo legal. A segunda, Escudos Efêmeros. Geralmente a gente vai dar alvo na nossa Emara, vira, coloca uma fichinha e deixa ela indestrutível. É mais para mágicas pontuais, né? Remoções pontuais, do que destrói em área. Mas também você consegue usar para destruir em área e ficar pelo menos com a Emara e voltar a encher sua mesa de novo. E por fim, Rootborn Defenses, que além de deixar indestrutíveis, são todas as criaturas, como o Loxodon também são todas, tá? Só os escudos que só deixa apenas uma indestrutível. Ele, além disso, ele também povoa. Então, tudo a ver com o deck.
Mais algumas cartinhas agora, a gente entra em outra categoria. Essa categoria eu acho bem importante no deck, que são as formas de crescer nossas criaturas. Nossas criaturas são criaturas 1/1, então geralmente vão ser pouco efetivas na mesa, por isso a gente precisa de formas para deixar elas maiores e finalizar o jogo. Então a primeira é Gleam of Authority, eu gosto dela porque a gente pode virar, colocar na Emara, né? E virar Emara já vai ganhando ficha. A segunda é Intangible Virtue, muito boa essa carta. Dá mais um, custo barato, dá vigilância. E vigilância várias vezes vai ser bem interessante para o nosso deck, porque a gente consegue bloquear. E se perder uma ficha não tem tanto problema assim. A gente ataca com tudo, ainda tem criatura para bloquear, então excelente carta. Outra carta legal, Lança de Eliod. Vocês viram que a gente não tem tantas remoções pontuais. Isso aqui pode funcionar como uma, né? Ou pelo menos evitar que os nossos oponentes ataquem a gente. E fora o bônus que ela também dá, mais um para as nossas criaturas. Espada dos Paruns. Essa carta é legal porque ela dá mais de 2/0. Ou mais 0/2 e tem a habilidade de virar ou desvirar. Então a gente consegue controlar isso. Se alguém, por exemplo, der 2 de dano na mesa, a gente tem como controlar isso, pagar 3, desvirar a criatura que esteja equipada, e aí todas recebem bônus de resistência. Então é uma carta bem legal. Você consegue virar ou desvirar a criatura, então consegue virar várias vezes a Emara, né? Principalmente se tiver com, por exemplo, aquele encantamento que quando vira coloca ficha e tudo mais, que basta virar. Então a gente paga 3, vira, bota uma ficha, paga 3, desvira Emara, vira de novo, bota mais 2 fichas e assim sucessivamente. Então essa espada eu acho bem legal, porque ela dá buff, vira e desvira e tem tudo a ver com o deck, né? E por fim eu coloquei aqui 3 cartinhas que, além do buff, elas vão servir mais como finisher para as nossas criaturas, né? Para o nosso deck, né? Para as nossas criaturas. A primeira é o Porquinho, nosso javali aqui. Muito boa essa carta. Entrar praticamente mata alguém. O Overrun também tem a mesma função, bem parecida. E a benção coletiva. A benção coletiva, ela é melhor e pior, né? A desvantagem dela é que ela não dá atropelar para as nossas criaturas. Mas em compensação ela é encantamento e mais 3 faz muita diferença. Então a gente consegue até matar alguém de surpresa se tiver com tudo virado ou alguma coisa desse tipo. Mas se estiver jogando contra alguém que também usa fichas, fica um pouco mais difícil passar por ele. Mas ainda assim é uma carta muito boa, eu gosto bastante dela. E por fim aqui temos mais algumas cartinhas em outras categorias, de mais categorias. Eu coloquei 2 cartas para desvirar nossas permanentes. No caso do Village, só nossas criaturas. E no caso da Maldição, desvirar tudo. Então ela é bem legal porque a gente vai conseguir, às vezes, fazer 2 vezes efeito, 3 vezes efeito, até 4 vezes o efeito, né? Porque quando os nossos oponentes atacam quem está encantado, a gente desvira. Então a gente vai conseguir fazer bastante vezes. O Village é legal porque ele tem flash. Então você consegue pegar alguém de surpresa, desvirar tudo, bloquear, talvez, ou então desvirar, fazer de novo efeito, gerar mais ficha. E no nosso turno a gente consegue finalizar. Tem mais fichas em campo, e dá um buff e consegue finalizar. Então eu gosto bastante delas duas. Não tem muitas cartas desse tipo no deck, né? Temos poucas de desvirar, mas a ideia também não é essa. Eu acho que 2 é uma quantidade suficiente. E aqui a gente tem mais 2 cartinhas. A primeira coloca ficha e é uma criatura bem grande por um custo só de 3. Então eu gosto dela, acho ela bem legal. Além de ser budget, né? Talvez saísse numa lista mais definitiva, mas por enquanto eu acho ela uma carta boa. E por fim, Trono do Faraó Deus. Eu realmente não sei se essa carta é tão boa assim nesse deck. Eu preciso testar mais. Eu gosto dela porque a gente pode virar Emara e outras cartas com coisas que a gente tem. Mas, primeiro que em várias situações a gente vai querer virar, por exemplo, com aquelas criaturas que servem de
pseudo-remoção, a gente vai querer virar as criaturas no turno do adversário, porque não adianta a gente virar no nosso e ele desvirar na etapa de desvirar dele. Então, muitas vezes a gente vai ter que usar isso com efeito de instante, não adianta estar fazendo no nosso turno. Mas eu acho ainda assim que é uma carta legal, ela fica lá em campo, eventualmente vão ter muitos bichos virados, né? Principalmente se a gente atacar e tudo mais. Então é um jeito de ir tirando a vida dos oponentes aos pouquinhos. E por fim aqui a gente tem a nossa basezinha de mana. Primeiro a gente tem duas cartas que eu acho muito boas nesse deck, que vai pedir para virar uma criatura, que é justamente o que a gente quer com a Emara. Depois a gente tem uma carta que coloca ficha, tudo a ver com o deck, acho muito boa essa carta. A terceira, quarta na verdade, né? Nosso quarto terreninho. Tem a ver com quantidade de criaturas. A gente provavelmente vai ter muitas fichas em campo, 5, 6, 7, 10 fichas em campo, então não é tão difícil ativar isso aqui. O Bosque do Guardião, eu gosto dessa carta nesse deck porque a gente perde um pouco o gás. Com essa carta aqui, a gente tem um poder de fogo a mais aí. E eu acho ela legal porque a gente tem como fazer com velocidade instantânea, né? Então é só virar duas criaturas e sacrificar ele que a gente consegue colocar uma ficha 8/8, na volta a gente consegue matar alguém, principalmente se der atropelar, algo do tipo. Esses dois terrenozinhos eu acho legal. O deck de Emara, como eu disse, tem custo baixo, bem baixo. Então, em alguns momentos a gente não vai precisar deles. E além disso, eu acho que ele combina muito bem com cartas tipo aquele espantalhozinho, né? Esse aqui. Em vários momentos a gente vai conseguir descartar isso, vira o espantalho e bota ele em campo. Então eu acho uma carta bem boa. Além do draw, né? Que para não floodar o jogo. Em alguns momentos vai floodar, então acho legal ter uma lenda que consegue se ciclar. Aqui eu coloquei mais 2 rampzinhos, que é só em caso de emergência, não precisa estourar eles necessariamente. Acho que o nosso deck roda bem com os terrenos que tem, não precisa pegar tanta cor assim. Duas fetzinhas. Agora alguns terrenozinhos que conseguem gerar 2 de cada um. Então a gente tem Greypad Refuge, que ganha vida. Tem o portão, mais uma que ganha vida. E mais uma que entra virada gera 2. E aqui a gente tem 11 florestas e 11 planícies. Totalizando assim 37 terrenos. Então eu acho que é isso aí. Fica aqui o nosso deck tech de Emara. Deck tech de budget. Então dê um like se você gostou. Se você quer que eu continue com essas listas, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista, para se vocês quiserem olhar. E até a próxima. Valeu!